rock and roll fudido. Voltamos. Quem foi que fez essa vinheta, hein? Que cara foda, hein? Que fez esse cara é bom, aí. O baterista é meia boca, mas o resto é bom. É um cara que era bem gordaço, um cara gordaço. Olha quem tá aqui, ó. Quem tá aqui, ó. Vocês conseguem entender quem é? Quem tá aqui, não? No meu peito? Não. Você bem? Não, travou, inclusive. Tu tá congelado, tá só o teu sorriso, assim. Tô com a camisa do Sebem. Eu fiz a camisa do Sebem pro show que a gente fez no SIC. Que massa. Agora que eu tô vendo. É o Sebem, ó. É o Sebem. Parece o Louis Smith, olhando aqui. Tá, e qual vai ser o rolo de hoje? Não vou falar mal de quem? Hoje nós vamos falar da necessidade, sim, do poder público, nesse momento assim que a gente está individualmente se virando, mas tem gente que não há condições de se virar, né? O artista, a gente já conversou sobre isso, o técnico, o artista que depende da noite, que depende do espetáculo de hoje para a subsistência de amanhã. E a ideia nós trazemos 2 convidados aí, que tem tudo a ver com esse momento e com esse assunto, né, Duda? Porra, eu acho que é importante pra caramba, né, cara? Porque a gente, às vezes, a gente nem consegue enxergar, né, esse problema, porque a gente tá na noia, tá conversando com o pessoal na internet e tudo, mas todo mundo na mesma bolha que é o planeta Terra, né, cara? Então, começa a apertar para todo mundo, mas aí a gente começa a imaginar, como que tá essa galera, né? E aí, como nós estamos fazendo várias produções, ajudando em paralelo aqui, cara, é dolorido demais, cara. E assim, é um número muito grande de pessoas. Que assim, eu já... um mês em casa sem faturar nada, tipo... ou morando sozinho, ou ele mais um, ou ela e mais um, cara... Foda mesmo. A despesa roda, porque ainda não tem uma legislação, nada específico quanto aos aluguéis. Comer tem que comer. A energia elétrica praticamente o dia inteiro sendo usada. Porque passa a internet também. Te ocupando com lives, com filmes, com leitura, com que tu possa, né, tentar acalmar as ansiedades. Aumenta isso aí. Vai vir passo de luz esse mês, tá? Todo mundo vai receber uma carcada de luz. Pô, é verdade, cara. E isso daí, cara, numa situação... Muita gente está politizando o papo, né? Tipo, se a gente for... Mas também não tem como deixar de não politizar. Esse que é complicado. Não politiza, então tá. Então vamos deixar todo mundo morrer. Pronto. Tudo é política, cara. Tudo é política. O que não precisa ser partidária. Não precisa achar o culpado. Eu vi uma matéria, uma entrevista de 1h e pouco, tá? Parece extensa, com o Leandro Carnal, sabe, o filósofo, professor de história. Ele dá uma surra quando diz que agora estão preocupados quem que não fez, inclusive umas viagens, umas despirocadas, né? Que isso é trama para dominar o mundo. Sabe? Cara, isso é uma viagem sem tamanho. Que o vírus é produzido, que é um... Cara, que loucura, né? E agora, por mais que tenha sido... Agora não é hora dessa discussão. Agora é hora de tem que resolver. Salvar vidas e salvar mentes. Porque tem gente que vai sobreviver fisicamente, mas a mente talvez já não esteja tão saudável. Então essa é a hora. Depois a gente vê o que foi isso. O importante... Tribunais também é o seguinte... Julgarão, né? Mas no momento não é para isso a discussão. Sim. O importante também é o seguinte, a gente vai chamar esses convidados, vamos falar sobre os músicos, sobre os artistas. A gente sabe que outras categorias estão sofrendo, mas o nosso programa, o nosso objetivo é falar sobre a classe artística, né? Principalmente dos músicos, né? Então, a gente não está dando bola para os outros, é porque a gente vai falar vamos deixar claro, quando a gente fala classe artística, muita gente acha que quem está na frente do palco... não é isso. O gringo, quantas... Para ter um show de teatro, eu acho que tem que ter... O cara triplica o número de gente por fora quem tá no palco, cara. Que é iluminador, é cara que faz o som... Bilheteria. O pessoal que faz a divulgação, o cara que faz o cartaz, cara, o pessoal que faz os vídeos. Meu Deus, cara, é uma indústria. Manutenção de equipamento, carga, transporte. Isso sem falar na pré. Isso sem falar em tudo que é preparado, a customização, figurinos, cenários, falando só de espetáculo teatral. Do cinema,
ninguém vê um filme sem ficar quase 10 minutos de crédito sumindo. Mesmo um curta-metragem brasileiro, mesmo um curta-metragem independente, são 30, 40 pessoas. E que nesse momento estão em casa. A maioria em casa, obedecendo às normas para tentar diminuir esse impacto o máximo possível. Mas isso vai comer o quê daqui a pouco? Daqui a pouco vai ter gente que tem que fazer fogueira com guarda-roupa. E não é brincadeira, não estou falando brincadeira, não. Tá? Não, isso daí é a realidade atual, cara. Entendeu? E a gente às vezes fica falando isso e muita gente fala, então vamos pra rua, porque eu quero trabalhar assim, vamos pra rua trabalhar. Então tá, o que nós vamos fazer, músico? Nós vamos sair pra tocar em que bar? Pra quem? Entendeu? Pra quem? Se não pode. Vai monetizar como? Primeiro, não pode. Segundo, não existe mais o mercado, a galera não sacou. Não tem mercado. Mudou tudo. Acabou o mercado. Entendeu? Acabou o mercado. Então, eu vejo como uma situação óbvia de que o governo tem que intervir, cara. Entendeu? Sim. Isso não é papo de socialista ou liberal. Nada a ver, cara. Nada a ver. Que o governo tem que... a saída é essa. Guarda um pouco. É questão de Estado. É questão de Estado. Vamos chamar os camaradas? Vamos chamar. Vamos lá, vou copiar para eles. Copia lá, chama os caras. Essa matéria do canal, essa entrevista no canal, ele deixa claro alguma coisa que não tem como ficar nesse momento buscando culpados, como a gente estava falando, é como achar culpados de um terremoto. Sabe? Todo mundo, como não tem um culpado, quer botar uma culpa a Deus, aos seus pecados. Imagina, aí a gente vai lá para as placas tectônicas, vai fazer carinho na placa tectônica, meu amor, desculpa. Tá? Não se aloca mais para não tremer a terra, sabe? Sim, tremeu a terra porque tinha que tremer a terra, porque faz parte do processo de evolução da própria terra. Nós sabemos que a América e a África se afastam diariamente, questão de centímetros, mas estão se afastando da origem da Pangeia, quando era um continente só, continuamos nos afastando, ou seja, a terra está em constante movimento, cara. Sim. E essa mania de achar a culpa é do Lalá, do Lelé ou do Lili, saco. Está na hora de pensar que tem gente lá fora. Já copiei para eles. Tá. Aí estamos aí, André Guessa chegando aí. Isso. Acabou de pedir para entrar, vou pensar se deixa ele entrar. Baterista, não é? Olha aí, ó. Esse baterista tem que dar rego para baterista. 2 bateristas vai ser foda, vamos ver. Não, baterista não. Eita, falar de baterista aí. Tem que estar chamando de baterista. Agora são maioria, agora temos que aturar a maioria, né? Baterista agora é muito. Né? Agora tem. Daí, rapaziada, tudo certo? Tem até orquestra, né? Agora fodeu, né? Tudo certo. Tá chegando o Vanderlei aí. Tudo certo contigo, André? E o Lelo é baterista também, velho. A maioria vence. Porra, só tem cara que faz barulho aqui, não toca nada, nenhum acorde. Beleza. Lá menor, gente, vamos lá, lá menor, quero ver. Quero ver agora. Baterista não é músico, só faz barulho. Já nos falaram isso uma vez, né, Bim? Eu sou baterista. Não, mas tu não é músico? Porra. Mas legal, hein, galera? Pô, legal esse bate-papo. A gente já começou aqui, Guesser e Lela, a gente já começou falando um pouquinho sobre a realidade do músico e de todo mundo que está trabalhando com tipo ator. Eu estava falando com um gringo aí, quando a gente faz um show em teatro, às vezes tem 4, 5 em cima do palco, mas para aquilo acontecer foi para mais de 50 ou até mais fora do palco ajudando, entendeu, cara? E envolvido diretamente e indiretamente é mais um monte, né, cara? Como é que vocês estão sentindo essa situação? Até porque, assim, 30 dias já desse isolamento. Da gente com o isolamento, e o pessoal que pediu auxílio para o governo, 90% daquele negócio em análise, já é 5 dias que vai dar resposta, já é 2 semanas, velho, né? E como é que tá? Como é que vocês estão sentindo? Primeiro, boa noite aí, Duda. Boa noite, Lela. Tudo bem, nego? Obrigado aí aos companheiros, aí aos amigos, Andressa também, vereador de São José, lindo. Nós estamos longe distante aí, passei mais muito pela ponte, faz um tempão, não consigo ir lá visitar
A internet. A internet, A safado. terra. Bota o 4G, Lela, de repente vai melhor, hein? Ou Sim. deixa só o áudio até carregar. De São José. Leve-me a seu líder. Uma travada aqui agora. Aí, muito bom, voltou. Não. Voltou? Aí, agora deu. Onde é que eu parei? Vou dar um start agora, valendo. Voltou aqui, estava falando da ponte, que faz tempo que não atravessa a ponte. Oi? Ah, então, faz um tempão que eu não passava pela ponte aí para dar um pulinho na terra firme lá, visitar o André Gesser. Ele visita mais a Floripa do que eu tenho lá visitado da nossa grande companheira aí lá de São José. Ô, Lela, tu estás no 4G ou estás na tua internet, Lela? Tá de casa? Cara, a nossa internet aqui não anda muito legal. Vou ter que sair e entrar de novo para ver, então? Tá bom, vai lá tranquilo. Não, tô no Wi-Fi aqui, mas essa hora sempre é bem complicado a rede social. Tá no computador? Todo mundo usando, né? Alô? Eu vou reiniciar. Faz o seguinte, reinicia aí, e aí a gente passa pro Gesser. Vamos lá, Gesser. Eu vou entrar de novo, então. Isso. Valeu. Até interessante ter acontecido Será isso. Que é melhor? Voltou. Interessante até ter acontecido isso, e é um comentário, quando a gente faz a internet, está lenta para todo mundo. Peraí. O mesmo baque. Tá travado? Pode o Gesser tá travado. O gringo tá travado. Tá com a xícara na mão. É a tua internet aí. Aqui tá funcionando direitinho. Só é o meu que tá travado, então. Uhum. Eu vou sair para entrar. Vai lá, reinicia lá. Novo, tá? Isso. Show de bola. Reinicia lá, isso. Isso que aconteceu até é interessante, né? Porque o cuidado que se está tendo para não ter um craque na saúde, né? No sistema de saúde, é algo que também está acontecendo com essas outros serviços da internet. A internet não está preparada para estar todo mundo online, o planeta inteiro conectado. Não. A nossa internet aqui é de 300, sempre andou como um foguete e tá um inacreditável. Assim. Então, é mais uma prova do que ao mesmo tempo, por exemplo, as pessoas adoecerem ao mesmo tempo, o que pode chegar a acontecer, né? Gesser, Isso. A palavra é tua, então, meu velho. Saudade de ti, meu guri. Bom, vamos lá, então, galera. Boa noite a todos vocês. Eu acho que é bacana a gente fazer cada vez mais esse tipo de bate-papo, porque a gente precisa disso, porque é assim que a gente consegue fazer ping-pong para que a gente leve uma ideia e que tenha o contraponto para que a gente consiga melhorar cada vez mais as nossas vidas, né? Porque eu acho que é isso que é o que transforma. A gente tá vivendo um momento que não tem muito o que explicar, né? Não tem muito o que dizer qual que é o melhor caminho, qual que é o caminho certo, porque a gente não sabe ainda qual que é o caminho certo, quando é que esse caminho vai no final. E né, eu como vocês, né, eu sempre digo isso, já disse da tribuna da Câmara, eu acima de tudo mesmo, eu sou músico, né? Hoje eu estou vereador, mas eu sou músico e é isso que é como eu mais me sinto, né? Mesmo sendo formado em jornalismo também, mas eu sou músico e além da cadeia produtiva da área cultural, que vai ser o nosso tema principal aqui, o mundo está de cabeça para baixo, né? Eu tenho que falar isso porque daí sim, estando como vereador, além dessa parte cultural, eu estou vendo assim muitas pessoas chorando porque não estão conseguindo tocar o seu comérciozinho lá, que ele não tem nenhum funcionário, é só ele, não tem como pagar o aluguel, o mercadinho, enfim, quem vende roupa, aquele que tem um bar, aquele que tem um boteco. Então, assim, o negócio tá muito ruim, tá muito violento mentalmente. Por quê? Porque a gente tá numa encruzilhada onde a gente quer que as pessoas fiquem em casa, porque a gente sabe, o Gringo acabou de falar, para não fazer com que
que o setor sanitário e a saúde e outros estados já está acontecendo, mas que o setor de saúde aqui de Santa Catarina entre num caos, né? Só que em contrapartida tem muita gente que está apavorado, porque é isso que eu falei, faz um mês, daí o cara do aluguel não quer baixar, então assim, é um negócio muito delicado de a gente dizer qual que é o melhor caminho, qual que é o caminho certo. E eu digo isso mesmo eu sendo oposição aqui ao governo municipal, não sendo do partido do governador. Uma coisa que tem que começar também aqui, qualquer decisão é muito difícil, qualquer ela que seja, mesmo aquela que a gente mais individualmente quer, é difícil. Fechar tudo é difícil, abrir tudo é difícil, né? Agora as academias aqui em São José, o pessoal que tem quadra, todo mundo está pedindo, deixa a gente abrir, os shoppings querem abrir, porque o pessoal está apavorado porque não tem recurso. Daí o que eu acho que são as falhas principais dos governos é em relação a esse apoio não só aos artistas, né, que eu acho que vai ser a cadeia talvez que vai mais sofrer, porque foi a que começou mais cedo e que vai acabar mais tarde, mas de uma forma geral, né, o cara que tem um MEI aqui com a papelaria, que não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar a internet, e o governo ele está com essa retórica dos R$600, que muito mais gente não consegue receber, sendo que a gente sabe que antes disso já tinha uns que precisavam receber todo mês um negócio desse, porque já viviam como miseráveis, sendo que uma outra cadeia gigantesca entrou nesse mesmo nível, porque não está recebendo nada, e a gente vê pouco... Eu não quero ser leviano assim, mas a gente vê muito pouco em relação a esse apoio a essas pessoas, para que a gente consiga deixar essas pessoas com seus estabelecimentos, com seus trabalhos fechados, para poderem pelo menos comprar comida, e é isso que está acontecendo, porque a gente vê outros países, e tu vê que os aportes financeiros, e eles também não têm, estão sendo maiores, né? E daí a gente vê uma dificuldade tremenda para que o cidadão consiga receber R$600, né, aquele que é a mãe de família para conseguir R$1.200, sendo que muitos outros não estão recebendo isso. E daí, como é que tu vai dizer para aquele cidadão que não recebe isso que ele não tem que abrir o estabelecimento dele, que ele tem que ficar na casa dele, com a família dele, sem ter recurso para comprar alimento, enfim. Então é um negócio muito novo e é difícil de a gente afirmar qual que é o melhor caminho, qual que não é o melhor caminho. Uma coisa que eu fico muito chateado e muito puto, e isso é com todos os governos que já passaram pelo Brasil, é de que na hora de passar a mão na cabeça dos bancos, né, desses caras que são os bilionários, como, por exemplo, aconteceu agora há um mês atrás, 30 bilhões foram destinados para os bancos para pegar aqueles recursos podres, que eles chamam de podres, que é de financiamento de veículo, que daí o cidadão não paga, mas o governo vai lá e compra, vai lá e pega essa dívida, daí eles têm 30 bilhões para fazer esse tipo de coisa, e na hora de ajudar o povo que mais precisa é R$600. Então, eu acho que a gente não tem uma fórmula mágica, mas o principal caminho hoje é dar assistência para essas pessoas que precisam. E daí, voltando para a nossa realidade, que é a cadeia cultural, é muita gente que está precisando, né? Vocês acabaram de falar, um show ou uma peça de teatro envolve aí pelo menos aí umas 30, 40 pessoas, e são pessoas que vivem exclusivamente disso. E vamos ver se aqui a gente consegue fazer um debate, né, sem demagogia, para a gente ver algumas maneiras da gente poder politicamente reivindicar isso ao governo estadual, e daí ver se, em relação aos poderes executivos municipais, a gente também consegue algumas coisas para conseguir, pelo menos, dar um alento para essa galera aí que está passando necessidade extrema e muitos que não estão nem tendo o que comer, o que jantar, enfim. Eu acho que é isso para a gente poder começar o debate. É sensacional essa tua colocação, porque não é um problema mais partidário, é um problema realmente de Estado, é um problema, sabe, é política, mas é uma política de Estado e que transcende qualquer diferença partidária nesse momento. Mas parece que não se perde essa discussão
Qualquer coisa que tu vê por aí na internet, a discussão é essa, sabe? Porque se o Lula não tivesse roubado 1 milhão, se o outro não tivesse roubado 50 milhões, cara, isso agora não interessa mais. O que a gente precisa agora, ações como essa, que foi apontada, dos 600 pila, de boa vontade, disso sair logo, sem burocracia. Não vai esperar. Não só isso, outras, né? Por exemplo, o tal do microcrédito, crédito especial de alguns bancos, participo do CDL de Floripa e principalmente aqui do Centrinho Histórico, faço parte da coordenação do CDL. E a gente vê nos grupos, sabe, as pessoas tentando ir atrás desses financiamentos e tem muitos que não conseguem provar que não precisa. Sabe, tem que ter casa própria, tem que ter carro quitado, e agora não é, agora é hora, sabe, eu entendo. Foda-se. O banco não vai sair distribuindo dinheiro, mas tem que haver um pouco mais de boa vontade, não acreditam nisso? Sim. Ao mesmo tempo, gringo, tem muita gente que eu vi, conhecidos meus, que estão ganhando salário, estão garantido e estão se inscrevendo lá por R$600. Sim. Isso é o jeitinho brasileiro. A filha da puta tem tudo quanto é lugar. Isso não vai mudar porque é cultural. Sabe? É o tal do seguro-desemprego e não assina minha carteira enquanto eu pego o seguro-desemprego. Então, desvaloriza aquele projeto, essa ação de um seguro para não te deixar na merda, né? Num determinado momento, mas o cara não registra minha carteira e os dois combinam, né? Então, mas eu acho que a gente... O patronal também. E agora é hora de consciência, saca? Agora é hora da consciência. Eu acho que a gente tem que ver todo o contexto atual. Tipo, a gente não chegou nem a pau no pico da parada ainda. É uma subida e já tem essa angústia de querer sair para ganhar o pão porque não tem mais de onde vir, entendeu? E aí o governo, como tu mesmo falou, gringo, promete tipo R$600, o que for, e o cara fica em análise 2-3 semanas. Não tem tempo para isso, cara. Isso é que é foda, sabe? Eu já até conheço, Duda, pessoas que receberam já, tá? Ali onde eu trabalho lá, teve pessoas que a mulher lá que faz a faxina e tal, que tá sem trabalhar lá, ela é diarista, né? Uhum. Ela já conseguiu, né? Mas assim, eu concordo contigo, tem muita gente que está em análise, o fluxo está muito grande. Ficou uma semana o aplicativo da Caixa fora do ar. Até para correntista ver saldo. Ficou uma semana. Fora o caos que tá, né? Porque alguma cidade já saiu e tá uma acumulação de gente, fila como... Não adianta nada? Não adiantou nada? Não adianta nada. Um mês em casa para juntar aí 400 pessoas de novo na frente de uma agência, né? Mas assim, voltando à parte da parte artística ali, o que a gente pode tentar achar algum meio de fazer alguma coisa? O Lela aí pode falar alguma coisa aí também, que ele estava com problema de conexão, porque... Tudo certo, Lela, agora? Eu tô ok aqui, tá tudo certinho. Coisa linda. Então, a bola é tua, então, Lela. Tudo é muito novo, né? Eu costumo dizer em todos os debates que a gente tem sido provocado como agentes públicos, né? A gente tem que saber que tudo é muito novo e nós temos que construir desde o comportamento da sociedade, que é novo, vai ter que ser feito, vai ter que ser remodulado. A gente já está vendo isso, não só a questão de utilização de máscaras, mas a forma de não estar em aglomeros, e isso tudo vai demorar muito, então tudo isso vai mudando. Então até as formas de atenção de política pública, como eu estava ouvindo vocês atentamente, quando voltou o sinal, que vocês falaram em relação à questão dos R$600, que no início era para ser R$200, e se não houvesse uma disputa, até uma briga política dentro do Congresso para poder ampliar essa base, essa luta toda, o povo indo para as ruas para buscar R$200 seria mesmo, porque o desespero, como o Duda estava falando, ele é muito grande, e nessa hora o que vier vai estar suprindo o mínimo das necessidades humanas daquela pessoa, daquelas famílias. E o que acontece justamente quando existe dentro dessa quarentena, as pessoas se protegendo e indo ao encontro, depois de ter o chamamento lá pela Caixa Econômica, indo se aglomerar lá na frente, R$600, quebrando toda a ideia da questão da quarentena, parece até uma armadilha, né? Até cruel isso, porque a gente não tem, isso demonstra um pouquinho do que nós estávamos observando aqui na questão justamente das pessoas burlarem, quando não tem necessidade daquela pessoa ganhar, porque ela está trabalhando e tal, e ela também se cadastra. Quantos milhões que não precisariam estavam se aproveitando nesse momento, fazendo com que o sistema seja mais burocrático para tentar filtrar sacanagem, para que o sistema seja mais travado e fechadinho possível,
para que seja direcionado para quem realmente precisa. Então, são duas coisas que demonstram que a burocracia no nosso estado ainda ela é pesada, nós estamos há um mês e agora que está começando a se liberar alguma coisa. Se não fossem as ações proativas de comunidades, da sociedade civil organizada, uma comunidade, um líder comunitário, outra pessoa pegando e ajudando, vizinhos, amigos, se não fosse a solidariedade humana de cada um na ponta, o Estado não teria conseguido atender. Isso mostra uma grande falha que nós temos na história do nosso país em relação a desburocratizar. E uma outra coisa que demonstra é o cadastro, a informação. O país não conhece os seus cidadãos, nem com números. Não conhece como profissão, porque as pessoas não sabem. O governo ficou num debate lá no Congresso, eu assisti um dia, que era terrível de ver quando se falava políticos do Congresso Nacional que não sabiam da existência de algumas profissões. Isso me deixou assustado e perplexo, porque tudo bem tu não conhecer, mas tu tens uma assessoria para aquele debate, para aquele momento, e era constrangedor o momento de ver que vários setores, como a gente falou, o Duda estava falando, por trás de um músico, por trás de um show ali, tem 50, 100 profissionais que, se falar o nome do que é aqui, as pessoas, na sua grande maioria, não vão saber. Não tem obrigação de saber. Mas, para esse assunto, está faltando um preparo muito grande do debate, realmente, para que seja apurado. Por isso que está se demorando. As medidas vêm a poucos, cada vez estão ajustando o projeto de lei lá que atende a questão dos R$600. A gente sabe que um dos maiores problemas foi a questão do teto, né, do teto de R$28.900, se eu não me engano. Imposto de renda. Sim. E aí o que acontece? A gente sabe que a maioria das famílias tem na sua renda familiar uma ou duas pessoas que acabam trazendo recursos para dentro de casa. O homem lá, o músico, vamos supor, lá que faz o seu trabalho bacana, tal, e a esposa tem um outro trabalho definido. E os dois, vamos supor, os dois dependem exclusivamente de renda da profissão liberal, autônoma. E tinha uma renda boa. Vamos imaginar que tinha uma renda boa. Um tira ali seus 2.500, 2.000, 2.500, 3, outro mais 2.500, 2.003, 5.000, 6.000. Uma renda familiar razoável, boa, que dá para segurar a onda. Vai sobrevivendo. Mas acontece esse problema agora da pandemia. Essa ruptura. O nosso sistema de assistência social, que já não dá conta da base que não tinha essa renda, que já é colapsado, e o vereador Guerra sabe muito bem disso, aqui em Florianópolis é um terror, São José é uma cidade gigante também, é um terror, não dá conta de assistência social de todas as portas, seja ela para atenção básica, seja ela nos CRAS, seja ela no abrigo de menores, seja qualquer local, assistência social, já não dá conta. Naquela base, que já está cadastrada. Aí vem mais 60 milhões de brasileiros que são esses da renda informal, que num determinado momento existe uma ruptura. Tu para numa família de botar 5 mil numa casa, sabendo que ela contrai dívidas dentro do parâmetro dos 5 mil. Parâmetro, claro. Ela planejou. Até o final do ano, teve investimento numa casa, comprou um carrinho, investiu numa coisa aqui, comprou um negócio lá para o menino, e aí vai. Como é que faz? E aí é que eu estou falando da demora, da burocracia, do ponto de vista do nosso governo federal, que infelizmente é lá que está o tesouro. No município a gente debate, tem uma reserva custo muito pequena, que a gente chama que são a reserva justamente da própria arrecadação, são os recursos próprios, e é muito dependente disso. Quem faz a reserva e planejamento a longo prazo, e a distribuição de recursos, a riqueza do país está concentrada, e é um debate que tem que ser feito, e a gente já vinha fazendo isso há um bom tempo, que é o Pacto Federativo. A gente precisa analisar essas questões. O país acontece na porta da nossa casa. O país acontece na nossa rua, na nossa cidade. Não é lá. Está na hora de mudar. Se fosse resolvido, essa reserva ficasse mais no ponto de vista, no âmbito municipal. Porque tem que ir para um local para as políticas públicas macro. Beleza, tem que ter uma reserva, mas tem que mudar esse percentual, que a gente possa ter isso como aprendizado, porque os cadastros, a informação, conhecer as pessoas é na cidade. Então a gente conseguiria ser muito mais rápido, mais proativo, demonstrando aí a proatividade das lideranças de bairro e comunidade quando as pessoas querem doar e o negócio vai chegando, nem que seja aos poucos, mas chegou. Agora, se fosse depender só exclusivamente de uma prefeitura, do estado ou da nossa federação, nós estaríamos aí com uma situação de saques no supermercado, já teria gente desesperada, buscando aí a fim da vida, outras coisas, porque é lastimável ver a forma burocrática que a gente está enfrentando ainda
um trabalho, como a gente vê o exemplo, que mas é assim, é normal, vereador. Não é. Se for olhar outros países, cara, tem impressão de cheque que chega na casa não é só os Estados Unidos, não, tá? São, pelo menos que a gente pesquisou, 8 países que fazem distribuição direta, injetando dinheiro. O Correio manda. O Correio manda, porque as riquezas pertencem ao povo. Um país, quando ele é soberano, a gente tem que aprender a interpretar isso, e a população precisa, nesse momento, acordar para isso. E nós vamos ter que acordar, porque isso vai durar muito tempo, isso vai oscilar muito, vai dar muita porrada ainda na nação brasileira e todo o planeta, mas na nossa, principalmente, porque a gente não está conseguindo entender a leitura do que esse momento está representando. E essas riquezas pertencem ao povo. Estava na hora de a gente mexer com as questões. Em 3 dias de quarentena lá, o Paulo Guedes me lança 1,2 trilhões para os bancos para baixar a arrecadação do compulsório, que era justamente uma das reservas que deveria suprir a nação com a distribuição de renda. Nós temos... Na verdade, eles conseguiram ler, né? Mas aí que está. Todo mundo, tem muita gente que se aproveita nesse momento. E no nosso país, infelizmente, a gente está vendo isso. A gente está vendo aqui em Florianópolis, infelizmente, o prefeito tomou tudo legal, bacana, estendeu ali a quarentena, quando o governador estava liberando, aí deu aquele debate e tal, e em seguida, 2 dias depois, ele bota na Câmara um projeto para financiamento de 100 milhões em asfalto. E a gente fez a denúncia. Foi uma vergonha. A gente está tentando barrar isso lá em Brasília, porque é na Caixa Econômica Federal, pelo Finisa. Sabendo que a gente não sabe, a única coisa que a gente não tem é a certeza de como é que vai ser amanhã. Não era o momento para o asfalto, é a mesma coisa. Não pode fazer isso. Você não pode ir para a rua, não adianta asfalto. A gente não sabe o que vai acontecer com a cidade, com a conta da cidade, né? Então a gente tem que preservar primeiro a população. Era hora de distribuir recursos. E tem uma matemática que é muito claro. Quando tu bota R$600 na mão da mãe de família, isso é a economia que vai girar. Então esse recurso que tu coloca é um recurso que ele retorna. Ele vai retornar tanto para os cofres públicos para continuar fazendo investimentos na área hoje, especialmente na saúde, mas também na mão daqueles que não vão receber os R$600, mas também que vão precisar, porque a gente sabe que automaticamente, por conta do coronavírus, muitos que estavam ali na classe média agora estão na classe baixa porque não estão tendo renda. E é bem então, esse dinheiro ele vai circular, não é dá para mim deixar em casa. Ele vai voltar a circular, porque essa pessoa vai comprar e pegar esses R$600, vai fazer compra no supermercado, vai fazer compra na vendinha, vai fazer compra nas massas, vai fazer girando a economia de qualquer forma. Até R$600 não dá para muita coisa também. Não dá para nada, né? Não dá para nada. Mas, ou seja, esse dinheiro ele vai voltar para a economia, vai arrecadar de qualquer forma de volta, ou seja, volta ao item inicial, que é boa vontade, é baixar a guarda e boa vontade para fazer as coisas. Eu tenho um desafio para... Está atrelado à discussão partidária. Não sei, esse me parece que é o grande problema. Sabe, nesse momento, sabe, é sentar e esquecer isso, tipo, sabe, as diferenças ideológicas hoje é salvar vidas. Sabe? Mas eu acho que está acontecendo. Eu acho que isso está acontecendo. Eu estou em contato em Brasília e eu tenho visto assim várias agremiações políticas se unindo e debatendo assim de uma forma muito mais qualificada do ponto de vista de diferenças ideológicas. Não estão botando na mesa. O que está em jogo, eu acho que essa é a leitura que nós temos que fazer, é o sistema. Nós vimos uma movimentação do Banco Central, do governo federal e tal, em proteção econômica dos grandes. Sim. Como manutenção do sistema econômico, quando, na verdade, se tu não tens um povo saudável, não tens um povo comprando, consuma, não tem empresa grande. Não vai funcionar. Então, agora eles estão se tocando. Se vocês prestarem atenção, aconteceu na semana passada para cá, os grandes bancos começaram a fazer propaganda na televisão, estimulando a quarentena, fazendo isso aqui, nós vamos fazer isso aqui e tal, porque eles começaram a apanhar. Dando carência, a dívida. Dando carência e tal, porque eles ganharam no terceiro dia, repito, 1,2 trilhões de reais para poder diminuir cada dinheiro que a gente botava no banco, que é o Banco Central, que é o compulsório. Então o Banco Central diminuiu o percentual, isso daí 1,2 trilhões de reais no caixa deles, injetou, para que eles, teoricamente, pudessem injetar isso na economia, mas eles não fizeram, eles recolheram e aumentaram o juro. Daí o Congresso realmente começou a discutir, porque a diferença era gritante. No potencial de R$600 distribuído pela nação, o primeiro bloco, era de 40 bi. Só 40 bi para a população e 1,2 tri para os banqueiros. Então, aí é que começou a discussão muito grande. Então, eu acho que a pressão vai começar a apertar mais ainda, por isso que já tem algumas cidades, Florianópolis, São José, estão começando a querer abrir o comércio. Isso não vai dar muito certo, infelizmente não vai dar.
A gente sabe que isso não deu certo em lugar nenhum, é possível que aqui vai dar certo porque aqui nós somos diferentes, não existe isso. É ciência e eu acredito muito na ciência e, infelizmente, enquanto não se tiver uma cura, não se tiver um tratamento específico, não vai funcionar se não for realmente a distanciamento social. Mas, voltando a essa questão, eu acho que a gente tem tido uma oportunidade muito boa. Eu acho que de semana passada para cá, clareou mais o Congresso Nacional. Eles começaram a fazer uma pressão um pouco maior, ter uma unificação maior, que pesa lá é um bando de maluco. Eu falo para vocês, já tive várias vezes lá, é um negócio medonho, assim, é terrível de ver. O nível do nosso Congresso é terrivelmente horrível, né? Então, é uma palavra bem estranha. Mas eles estão... Mas tem uma... Prefiro não opinar. Porque o desespero está batendo muito grande e geral agora. Eu tenho... Uma coisa, só para terminar, para poder fazer a tua indagação, é uma coisa que está ficando clara, é o seguinte, que o Brasil tem extrema condição de dar amparo a quem mais, às pessoas que mais precisam, com muito mais vigor, tem condições de fazer muito mais pela saúde, porque está provando agora, porque eles vão fazer agora em tempo recorde, que não fizeram em décadas. O governo de Santa Catarina é um dos piores estados. O pessoal fica falando que Santa Catarina é o sul desenvolvido, é um dos piores estados na questão do SUS. É um dos piores, um dos que menos tem UTI. Né? E vários governadores se gabando, porque Santa Catarina nunca investiu em saúde como poderiam estar investindo. Agora estão dobrando os leitos de UTI em um mês. Então isso significa como eles poderiam ter feito muito mais coisas há muito mais tempo. E isso prova cabal o quão potente é o nosso país e como o recurso tem que circular na mão dos mais pobres, porque são os mais pobres que fazem girar a economia. Eu não sei se o Lela estava quando eu falei, essa questão dos bancos, se o povo entendesse realmente o que eles fazem com os bancos, o povo ia se revoltar. Porque, pelo amor de Deus, os caras abrem tudo para os bancos. Agora, por exemplo, se tu falar que os caras aumentaram os juros em meio à pandemia, por que eles não fizeram tudo? Só que o governo não exige isso, e nenhum governo até hoje exigiu. Não é só esse governo, não, nenhum governo. Ninguém vai. Então o que está provando para nós é o seguinte: nós estamos com um problemão, só que o governo pode fazer muito pelo povo, e já poderia estar fazendo muito mais há muito mais tempo. Né? Assim, pessoal, Lela, assim, tu falou que da decreto de situação de emergência e de calamidade pública, que faz, só para vocês terem uma ideia, não é uma coisa normal e habitual, tá, no nacional. A nossa história, isso eu acho que faz pelo menos... a gente nunca teve em guerra, né? Então, essa situação, no texto da Constituição, deixa muito claro que o governo poderia imprimir dinheiro, e ele pode... Esse decreto permite se endividar na saúde, permite se endividar aqui na parte de infraestrutura, permite se endividar em quaisquer circunstâncias. Sim, isso não vai conferir nenhum problema administrativo para o país, porque isso vai se diluir ao longo do tempo, vai se montar um planejamento depois para ver o que vai ser feito. Então, isso é o decreto de emergência e situação de calamidade. Às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é, e é legal falar para que as pessoas saibam, mas é difícil assim botar dinheiro. Não é difícil. E o país é rico, sim, tem muitas reservas, é um dos maiores bancos globais. O nosso país tem reserva cambial de recurso exterior, tem reserva. Pô, nós temos tudo para esse momento arrebentar, gente. Se a gente for olhar que a hora que estiver começando a sair disso, se fizer um planejamento para o pós-coronavírus, nós vamos ter aí, tem minério, tem petróleo, dá para plantar, nós temos terra, nossa é boa, dá para fazer tudo. O país pode ajudar muito o planeta. É a base de tudo, né? É a base de tudo, nós podemos fazer isso com o trabalho, as pessoas voltando a trabalhar em breve. Você viu quanto o Itaú deu agora, está doando? Quanto o Itaú está doando? E as pessoas acham que é muito, entendeu? Se está doando 1 bi, é porque ele tem uma lucratividade de 33 bilhões por ano. Itaú ano passado, 33 bilhões. Bilhões e eles não taxam, e essas fortunas não são taxadas, entendeu? Bradesco, 28 bi no ano passado. Que pena que dá. Loucura. Pessoal, deixa eu fazer uma consideração que, na verdade, vamos fazer um exercício aqui. O Lela falou sobre recursos que ficam na esfera federal, que a gente fica sem recurso aqui. Vamos simular uma situação onde nós temos recurso aqui no governo de Santa Catarina, tá? Um recurso que seja para resolver o problema da classe artística. Como que a gente ia resolver isso?
Como é que ia ser a distribuição disso? Como é que a gente podia apoiar esse pessoal que está parado, não só o músico, mas como a gente falou, as outras pessoas que trabalham por trás, o pessoal que ajuda na parte artística, todo esse pessoal aí, como é que a gente podia fazer? O que vocês acham? Em geral, né? Seria outro cadastro? Não temos problema de dinheiro, não é problema de dinheiro. Como é que a gente podia fazer? Dentro agora da quarentena? Isso. E fora dela? Sim, dentro da quarentena. O governo do estado já tem no seu planejamento os seus editais, já começa por aí, né, em relação à questão do investimento para a cultura no estado. E não vinha sinalizando, estava sinalizando em alguns editais, mas não vinha sinalizando agora no início da quarentena, como na segunda semana em que eu fiz alguns contatos e tal, que parecia que o negócio ia acontecer. Eles iriam lançar um programa específico para a cultura de Santa Catarina, através de, como foi feito em outros estados, que são para transformar a transmissão de lives e tal, principalmente para a parte da música e dança. E aqui não aconteceu nada, só prometeram. Eu até entendo que o governador, junto com a sua equipe econômica, segurou porque eles não saberiam como repor isso, porque estava caindo muito rápido a arrecadação. A gente sabe que as pessoas não estão na rua, mas consumindo, tudo cai. Mas tanto o Estado, o governo do Estado, quanto a Prefeitura, que também segurou... Cara, a Prefeitura de Florianópolis fez uma sacanagem, segurou até já tinha assinado o contrato e já tinha lançado dentro do empenho a distribuição de recursos em vários projetos de entidades em Florianópolis, entidades sociais, só para vocês terem uma ideia. E eles fizeram isso com proteção no início, porque poderiam ter um déficit muito grande no caixa, mas a gente já sabe que o governo federal, diante de toda a catástrofe que está acontecendo, já editaram lá no Congresso, no Federal e no Senado já foi votado em primeira votação, e eu acho que segunda votação agora, no início da semana, mata, que é o ISS e ICMS, o governo federal vai repor para os municípios e estado. Então, se vai repor, tudo aquilo que já estava planejado para esse ano é obrigatório botar de novo na rua. Só tem que mudar a regulamentação, porque tu não vai botar teatro, não vai todo mundo para o teatro. Então muda a música, o cinema, audiovisual, os editais, o Armando Carreirão do audiovisual, aqui é o Elizabeth Anderle do estado. Então, são editais que sempre teve um bom acesso e uma boa distribuição, que até também tem que ser feito sempre uma avaliação, né, de que maneira que isso está chegando na ponta, porque a gente sempre sabe que é uma dificuldade muito grande dos artistas, que às vezes é um baita de um artista, o cara exala uma coisa sensacional que envolve muita gente, mas ele não sabe produzir aquilo ali de uma forma burocrática para poder desenrolar algo que ele poderia merecer pelo trabalho que está fazendo. Não, então, é uma classe quase toda informal, né? Mas aí é que está também. Então, não seria um momento para pensar em edital nessa circunstância agora. Talvez seria um segundo passo, né, gente? Até agora porque é distribuição direta. Até porque o edital, geralmente, quem está acostumado a fazer edital por essa parte burocrática e tudo, é que acaba tendo vantagem, né? Mas agora é distribuição. Está na hora de fazer algo assim. É como estão fazendo algumas empresas, sei lá, bolsa, sabe, coisa de toma o crédito e tu tá devendo o projeto, sei lá, a palavra foi... Sim. Não, se o governo estadual, né, não tivesse com problema financeiro e quisesse nessa quarentena, a maneira mais rápida e melhor para ajudar seria fazer exatamente no mesmo formato que o governo federal está fazendo. Quanto ao valor, R$600 ou mais, esse seria o principal caminho, né? Até uma coisa que a gente tem que deixar clara, a gente sempre faz essas discussões por aqui, é que quem executa é o Poder Executivo, né? E a gente, através do Legislativo, a gente fomenta a discussão política para que eles tomem algumas iniciativas. O Leila falou lá na frente, lá atrás, uma coisa que é a questão do Pacto Federativo, e realmente isso aí é uma coisa que a capital, por exemplo, ainda é uma cidade que arrecada muito mais, mas pegar um município que nem São José, que é grande, se a gente fosse pensar em dar apoio aos artistas daqui através do Poder Executivo, hoje eles não teriam condições, né? É claro que uma coisa é que realmente se investe pouquíssimo em cultura, né? Tanto no estado quanto aqui no nosso município de São José não se investe em nada em cultura, é muito pouco, porque eles também não têm essa visão de que aquilo que investe em cultura é o que retorna para a economia. O
cara que compra corda, o cara que bota gasolina, que compra pão, compra baqueta, o cara que tem que fazer o ensaio no teatro, mas eles ainda não têm essa visão. Agora, se o governo tivesse suporte financeiro, ele poderia fazer exatamente como o governo federal faz, porque ele é um poder executor. A mesma coisa as prefeituras. O problema sabe tão bem quanto nós aqui que ele está meio argolado, porque já vem de alguns anos assim, né, por administrações ruins, e só que eu acho que a gente tem que buscar e fazer algum movimento político para isso. Até eu quero provocar vocês para uma coisa que é o seguinte: a classe artística, o meio cultural, ele é um meio que ele não se resguarda, ele não tem reservas. Tu vê tudo que é tipo nicho de trabalho, né? Tu escuta muito, por exemplo, na área da agricultura, o pessoal, eles lutam muito para que eles tenham seguros agrícolas. Por quê? Porque eles podem ir lá comprar o milho e pode vir muita chuva ou muito sol e aquele milho apodreceu, eles têm um seguro para poder comprar milho de novo. E a classe artística, a gente não se preocupa muito com isso. Verdade. A gente vai vivendo o dia após o outro e chega em momentos... Tocar hoje para comer amanhã. Esse momento é um momento extremo. Mas, assim, a gente não se cuida nesse sentido, politicamente falando. E a gente poderia começar a pensar num seguro cultural. Sim. Para que a gente... Uma ideia para o futuro, é uma interessante. É isso, para que a gente tenha, para que quem trabalha com isso, exclusivamente com isso, e isso tem que ser claro, não adianta, né? Pô, se o cidadão, se o cara é músico e toca na noite, mas pô, ele tem uma a esposa também tem uma arrecadação que é maior, ele necessita menos do que aquele cara que só vive daquilo. Então daí a gente vai conseguir começa a separar, né, o A, o B e o C. Agora, essa ideia de tu ter um seguro cultural, um seguro artístico é fundamental, porque até a questão do MEI ou a questão da previdência, quantos que não tem, que não contribuem, porque não se tem uma discussão em relação a isso, né? É uma classe muito grande, que não se fala e que não se discute, o teatro fica discutindo ali, a música aqui, a dança lá, o cinema cá, e a gente não, quando chega num momento como esse, a gente não sabe para onde correr. Então, eu acho que aqui, a partir daqui, de outras discussões que a gente já tem ouvido falar, o Duda tem participado, também acho que o caminho não é edital agora, mas é, de repente, buscar junto ao governo do Estado, mas para isso a gente tem que ter uma massa de pessoas que queiram e que precisam alguma forma de conseguir dar algum subsídio, pelo menos para aqueles que não estão recebendo do governo federal. Isso aí. Eu acho que isso daí é primordial. E outra coisa, né? Eu acho que tem que ter, além disso, tem que ter ações que sejam sustentáveis. Por exemplo, a gente acabou de ver ontem essa live no mundo inteiro, que Sim. foram lives gravadas, mas foi transmitido por um canal de TV. Isso aumenta gigantemente a visibilidade do artista. Se a gente fizesse isso em Santa Catarina, focando para um local só de transmissão, isso ajudaria demais, sendo qualquer tipo de arte. Podia botar todo mundo, cinema, stand-up comedy, ator, músico, no mesmo canal de transmissão, né? Isso aí ajudaria demais a ficar uma coisa bem mais sustentável, sabe? Então tem que ter várias soluções, né? A solução da ajuda mínima é urgente, mas junto com ela, a questão dos editais é uma boa solução, e essa questão que eu vejo que é mais prática, talvez até não tão custosa, mas é mais política também. Quem que poderia abrir uma live pelas TVs? Que tivesse uma abrangência e isso focasse num local só de transmissão, que fosse um canal do YouTube, não sei. Ganhar força, né? Para ganhar força para todo mundo e para aquele lugar. Ganhar massa, ganhar força. Como falou o Guess, é ganhar massa. Isso, exatamente. Até uma das coisas... não sei se estou pegando agora, estou meio que travando aqui agora. Fala. Uma das coisas que eu coloquei ainda para a deputada Paulinha, que é a líder de governo do governador Moisés, no início da pandemia, uma semana após o início ali da confusão toda,
foi justamente de colocar à disposição, naquele momento a LESC, a Assembleia Legislativa, ainda não estava fazendo suas transmissões, suas sessões virtuais. E aí colocar à disposição o canal da TV AL para fazer um grande pool de artistas de Santa Catarina. E aí poderia fazer um dia teatro. Qualquer coisa é positivo. Dia, o audiovisual catarinense, o outro dia, todos os gêneros da nossa cultura catarinense. E ficou de se falar isso no governo, mas acabaram não fazendo nada. E a LESC voltou, está tendo as suas sessões assim, itinerantes, né, virtuais, e a gente ainda eu estou batendo essa tecla ainda, até mesmo com a nossa volta agora também na semana passada na TV Câmara de Florianópolis, eu até coloquei à disposição lá com o presidente, né, para que a gente pudesse fazer de forma mesmo que Florianópolis, só que o nosso canal é limitado dentro da TV AL, da TV da Assembleia Legislativa. E a TV da Assembleia Legislativa é uma TV aberta dentro do canal 16 da NET, todo mundo tem acesso, o estado inteiro viria, o pessoal, os artistas de Florianópolis, o pessoal do Oeste, nós viríamos, pessoas do Oeste, do Planalto Serrano viria, o pessoal do Litoral, as pessoas iriam se integrar, e eu acho que isso ao longo do tempo ia gerar uma ação muito positiva, e tem razão mesmo, eu acho que seria assim, uma boa para se bater na tecla essa. Eu acho que a gente vai se reinventando. O momento que a gente está passando agora é de transformação. É de transformação. Então, assim, por exemplo, qual é o problema hoje do músico? Vou botar do músico porque a gente está vivendo o Duda aqui para ajudar a reforçar aqui a fala. Falta de união de classe. A classe é muito desunida. Então, se fosse unido, conseguiria condições melhores de trabalho. E agora, as lives estão se reinventando. Amigos nossos, né, Duda? Estão fazendo já com patrocínio de cervejaria, disso aqui, já dá um troquinho a mais. Então, assim, tudo isso, como tu falou, Leila, ali, botar da LESC, ali, da Assembleia, o canal, ou então, eu tenho uma saudade, sabe do quê? Da TV Com. Olha o que a TV Com poderia fazer hoje aqui. Verdade. Né, o canal da antiga RBS, né? Isso. Então, quer dizer, daí tem patrocínio, dá para fomentar isso, né? Eu acho que se tivesse uma movimentação unificada aí, óbvio, né? Vai muito assim tem muita questão de custo, mas agora não se pode pensar nisso, porque produto e produção a gente já provou que consegue fazer com alta qualidade em casa. E hoje mudou o padrão, Duda, mudou o padrão. A bitola, hoje, o padrão, se está com a luz ideal ou se não está, hoje o público não enxerga mais. Ontem, isso aí. Nessa live internacional, tinha umas coisas lindíssimas lá, Lady Gaga, coisa linda, e estava lá o McCartney no celular. No celular, e aí todo mundo curtiu igual. Assim, hoje, né, esse quesito... Não, galera, eu acho que é mais pelo simples mesmo, né? Pela interação, as pessoas estão buscando interação. E o simples é a assinatura, sabe? É a assinatura do momento, estamos nos virando, né? Semana passada, a gente, com a Stella Focus, a gente gravou uma música, até vamos lançar agora essa semana com um vídeo e tal, que eu gravei o áudio direto no WhatsApp da banda. Eu gravei o áudio ali, tocando um tamborim, um pandeirinho. Então, assim, a quarentena está nos mostrando diversas outras formas que a gente pode fazer a arte. De repente, essa ideia, Duda, a gente poderia amadurecer, porque eu não sei se a gente teria necessidade de ir até uma emissora e vincular na emissora, mas se a gente conseguisse fazer algo que fosse na internet, mas que para mostrar diversos artistas catarinenses tocando e para a pessoa pudesse assistir, tivesse que contribuir com R$10 ou com R$20, porque a ideia é um SOS mesmo. E daí festival, quarentena, Santa Catarina, sei lá, velho. E daí vem vincular, usar as grandes emissoras de Santa Catarina para que eles ajudem a divulgar o evento que vai acontecer, para que toda a população possa contribuir, para depois que tiver essa contribuição, ver desse fundo a necessidade dos mais necessitados. Perfeito, entendeu? Cara. Perfeito. Imagina, se tivesse aí uns 400 mil seguidores, poderia, sei lá, conseguir R$500 mil frouxo aí, se o cara fizesse alguma coisa palpável. Exato, isso ajudaria pra caralho, meu. Um monte de gente, cara. Ia tirar gente da fome. A R$2. Dá 800 mil. De reais. Então, pode realmente fazer a diferença. Sim, 500 mil seguidores, é isso aí. Entendeu? Não, a gente poderia pensar
verificar quem é que está mais por dentro da montagem desse tipo de coisa, qual que é o melhor canal, se é o YouTube ou não, e daí partir conversar com as emissoras de TV, né, com a NSC, com a Record, enfim, com todos, para a gente poder divulgar um dia, de conversar com alguns artistas, pelo menos uns 10 artistas aí, 15, a gente pode ver isso aí, e eu acho que é um caminho, talvez, o mais rápido possível, porque é um dinheiro privado, é um dinheiro que a gente, democraticamente, a gente pode fazer esse destino, e tendo em vista que a gente não vai conseguir o espaço nas grandes emissoras de TV aberta, porque quem manda é tudo lá em cima, Rio de Janeiro, São Paulo. Sim. Nosso caminho mais curto é a internet, e eu acho que pode ser bem. Ô, Gesser, eu acho tem bastante empresa vendo várias ajudas com um lado positivo de divulgar a marca para um lado bem, para o lado do momento que está todo mundo precisando. E um pensamento positivo mesmo, não só pensando financeiramente de lucrar com isso. Sim. Então, eu acho que dá para se movimentar com isso, sim. Tem bastante gente querendo ajudar. A gente sabe que tentar... Conheço algumas até. A gente sabe que a gente vai unir essa galera aí, não vai conseguir unir, o ego não deixa, tal. Só que, cara, tem que ter uma galera que liga o foda-se e faz mesmo assim, porque a grande maioria tá precisando demais, cara. Entendeu? E a grande maioria tem vergonha de falar que tá sem comida na mesa. Isso aí me deixa muito ruim, cara. E é o que tá acontecendo agora, cara. Tá acontecendo agora, não é ontem, cara. É agora. Às vezes a gente fala nos grupos um pouquinho mais apertado, galera, vocês não se ligaram, cara. Tá acontecendo agora, a galera tá passando fome, cara. Entendeu? E a gente precisa fazer alguma coisa, cara. Precisa mesmo. Porque daqui a pouco é assim, não é brincadeira, é amigo nosso, cara. É cara de perto. Qual seria, Lela, qual seria o primeiro passo para fazer um SOS desses, por exemplo? Desculpa direcionar já para isso, que é para a gente não estourar, a gente já está em uns 50 minutos, porque se fica longo, ninguém vai acompanhar e a nossa discussão vai ficar meio só entre nós. Quem que vocês acreditam que agora seria o primeiro passo para startar? Conseguir então, assim, de streaming, o que seria? O encaminhamento, eu acredito que é importante primeiro que a gente precisa comunicar também para quem tiver em estado extremo de necessidade. Nós temos o sistema de assistência social de cada município que é obrigatório, né? E eles agora, depois de um certo tempo, é que conseguiram se organizar, porque eu falei para vocês, antes da quarentena, antes do problema do coronavírus, já não davam conta de atender as portas de entrada de serviço de assistência social, que são as pessoas que já vivem vulnerabilidade social por conta das questões econômicas. Mas para quem já nunca se imaginou estar numa situação dessa e que acaba ficando até com vergonha mesmo, e é normal acontecer isso, é humano também a pessoa pensar, parece um sentimento de derrota, é um sentimento de perda. Todo mundo está tendo sentimento de perda de espaço, perda de lazer, é a perda financeira, a perda de investimento de uma empresa, é a perda de um show, são várias, sentimento, no momento, esse sentimento de perdas. Com esse sentimento de perda, a gente tem esse momento de baixar mesmo a guarda e ficar acreditando que aquele sentimento de perda se transforma, de uma certa forma psicológica, abala a cabeça da gente psicologicamente, como se fosse uma derrota. Mas não a gente tem que se unir primeiro, um ajudar o outro a se levantar para esse autoestima, para não deixar se abalar. E dizer que nas prefeituras existem os CRAS. Entrar lá no site da Prefeitura de Florianópolis, da Prefeitura de São José, da sua prefeitura, onde você mora, onde você reside, você contribui com a prefeitura, você paga. Você não é um favor que a prefeitura está fazendo para você. Tudo que é arrecadado nosso é nosso, nos pertence. Então, entre em contato com a sua prefeitura lá no site, lá vai ter o CRAS. Procura o CRAS do seu bairro. E lá você vai pedir um cadastro urgente, tem os telefones também. Eu coloco à disposição o nosso mandato. E a gente agora está, semana passada para cá, que a Prefeitura de Florianópolis começou a se organizar com isso, está ficando um pouco mais fácil. Para, pelo menos, emergencialmente, acessar ali as cestas básicas. Tem uma renda também agora em Florianópolis, que foi colocada, além do cartão merenda, que é para as crianças das escolas de Florianópolis, que ficaram sem a merenda, muitas delas só se alimentam na escola. Chega em casa, não tem comida. E como é que fizeram? Então foi pego nas primeiras semanas a merenda daquela semana que foi distribuída na escola e foi distribuída em comunidades, entidades, enfim. E depois foi criado esse cartão merenda, que já está funcionando. Demorou, foi burocrático, mas está funcionando. Agora deu certo. É R$100, mas R$100 já está ajudando bastante algumas famílias. E tem um outro que é do trabalhador autônomo de Florianópolis também, que também no valor de R$100
e também lá na assistência social que faz o cadastro para poder buscar isso. Eu vou disponibilizar depois os acessos de links aí para que o setor cultural da música possa espalhar também para que... A gente bota na descrição depois. Como é muito recente, né? Então isso já vai ajudar um pouco. E dizer, gente, assim, ó, isso não vai ser... A gente não tem certeza de nada. Quem falar que sabe o que vai acontecer no dia de amanhã está mentindo. Ninguém sabe. Nesse mundo inteiro é algo muito novo. A gente vai ter que ter um comportamento muito diferente. Nós vamos ter que ter mudanças de hábito, mudanças de estratégias de mercado, estratégia no que a gente faz, na profissão que a gente faz. A gente está se adaptando como uma nova forma para tudo, e não vai ser diferente na parte econômica. A gente vai ter um abalo muito grande mundialmente, todo mundo no mesmo barco, não vai ser fácil e simples para todo mundo. Num país como o nosso, tantas desigualdades, o impacto, obviamente, pode vir a ser muito maior. Então, é por isso que a gente precisa, acima de tudo, nesse momento, estar unidos, para que, em determinado momento, qualquer movimento que seja feito em massa, para que, em determinada pressão que a gente precisa exercer na nação, para exigir que os bancos, aquilo que está lá nos depósitos dos bancos, possam ter ajude a incrementar a receita econômica no nosso país e distribuição de renda, em massa. Não dá para fazer com uma pessoa falando numa tribuna lá no Congresso, ou aqui na Câmara de São José, ou na Câmara de Florianópolis. Então a gente precisa entender o contexto. E vão achar que o cara quer dar uma de mártir ainda, né? Vão achar, esse aí quer dar uma de mártir ainda. É o que está acontecendo muito aí. Infelizmente. Mas assim, os CRAs das prefeituras, e dá para acessar que está funcionando agora, pelo menos, porque também já vai ser injetado nessa semana que vem o ISS e ICMS do governo federal na conta dos municípios e do estado. E a gente está acompanhando de perto para até alertar a população do nosso município, dizendo, gente, caiu dinheiro na conta, vamos cobrar Florianópolis, vamos cobrar São José, porque agora eles não podem mais dar desculpa. Porque é o que arrecadaria até o fim do ano, só para vocês entenderem, entendeu? No orçamento público de 2020 existe um X de arrecadação que estava projetada. Então, como caiu, o governo federal vai injetar aquilo que iria cair. O projeto de lei é para 5 meses. Então, vai sustentar 5 meses. Houve uma emenda para 6 meses, mas na segunda votação é que vai ser decidida. Aí a gente vai ter uma ideia. Só para reforçar que tudo isso que o Lela falou aqui em São José também, depois o pessoal pode fazer contato conosco também para que a gente possa passar essas informações dos CRAs. E aqui em São José, como acho que Floripa também, a Câmara ela devolve, e agora muito mais recursos do Odécimo para a Prefeitura, né? A gente colocou 3 milhões agora de dotação orçamentária. A gente está diminuindo o salário em 20%, isso aí dá uma renda de uns 60 mil por mês, que é um fundo para combate à Covid aqui de São José, para que a Prefeitura, isso é a Prefeitura que entrega, porque é Poder Executivo, mas para que a Prefeitura possa entregar através de cestas básicas, produtos de higiene. Então, o pessoal da cultura que está precisando, faça contato conosco, faça contato com a Prefeitura, os CRAs, para que vocês consigam também, porque é direito de todos, como o Lela falou, não é um favor de ninguém, é recurso de imposto da comunidade que volta para a Prefeitura para voltar para o povo de novo. Então, esse Lela, eu acho que vocês podiam depois passar ali para a gente botar na descrição, né, Gringo? Esses links, tudo isso aí a gente coloca depois na descrição do vídeo, né? Está aqui na descrição, os contatos para quem, onde liga, onde pode procurar, sites para ter informações. Passa para a gente, coloca lá. Na era da informação, nós estamos vivendo uma era de total desinformação, ninguém sabe nada, todo mundo toma como verdade qualquer postzinho que recebe vira verdade, e aí as discussões, tem gente que tem um prazer de postar notícia ruim, né, ou principalmente essas mentiras, essas coisas todas que aparecem por aí. Então, informações diretas, aonde as pessoas vão se informar, nesse momento vale ouro. Inclusive, isso que eu queria falar anteriormente, se me permitem, se não me engano é a CAT, que tá promovendo, não sei se lembram recentemente na TV, meio que a união dos meios de comunicação, televisão e rádio, tá, em combate à fake news. Então, se existe essa associação e que já estão se organizando para esses debates, para essa orientação, talvez ali seja um lugar legal, né? A gente levar esse material para pulverização. Inclusive, seja independente de canal, que passe em todos, em rede nacional, sabe?
O que a gente, e o que a gente precisa de sustentável é aquela ideia que eu falei, eu acho que a gente tem que levar à frente, e mesmo assim como alguma coisa importante, é que a gente precisa de um canal muito forte de transmissão agora, para que todo mundo tenha visibilidade, o pequeno possa ganhar um pouquinho, o maior não vai ganhar o que ganhava, mas vai ganhar um pouco menos, entendeu? Mas para ter uma condição de sobrevivência, a gente precisa arranjar esse meio de transmissão unificado, Sim. que tenha... Pô, cara, que tenha... Duda, essa tua ideia do festival, cara, para mim hoje é a ferramenta rápida, imediata e assim, ó, uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a gente sabe, eu tô falando, eu já vivi desse lado aí, eu sou aposentado, mas já vivi, que assim, ó, nós temos músicos que têm capacidade de trazer audiência, porém, a gente sabe que tem muito de... Não vou me meter nisso, já tenho o meu, tenho um dinheirinho guardado, não quer saber. Então a gente tem que tentar comover esses que trazem audiência junto para participar disso aí, tá? Porque sim, a gente pode a galera, curtir um patrocínio outro, mas... A galera que eu conheço os grandes, cara, nenhum vai se negar, cara. Duvido. Tomara. Principalmente sempre tem um rolinho, mas assim, cara, não tem jeito. Parada também, né, Duda? Eles estão com a sua equipe parada. Claro. Os artistas até podem estar seguros por um tempo, sabe? Sim. Mas a equipe deles está parada. Quando eles voltarem, talvez iam ter que recomeçar a montar a equipe, capacitar tudo de novo. É como disseram assim, né? O mercado acabou, há uma mudança geral. Também acredito que esse baque econômico que o país e o mundo vai sofrer, se a gente conseguir cuidar para que os mais fracos não desçam demais, mas é baixar o nível de todo mundo. A exemplo dos vereadores aí em São José, não sei se tem mais alguma cidade no estado, que abriu mão de uma parte do seu salário e vão viver com, sei lá, com alguns contos a menos para que a sociedade sobreviva. Então, se for igualitário, nós sobrevivemos de boa, porque esse dinheiro está aí de qualquer forma. Ele só não circulou e precisa voltar a circular. Depois dessa quarentena. Estamos chegando no final, né, gringo? Já deu 1 hora, não? Bota 5 minutos. Vamos fazer... O que vocês acham? A gente dá um encaminhamento. Vamos organizar essa questão dessa live. Eu acho que ela pode ser muito simples. Ela é gravada, que nem foi a que a gente assistiu ontem nas grandes emissoras. Não precisa aquela produção, mas que a gente converse com os artistas e para que, a partir do vídeo de cada artista, a gente daí forme um festival, que daí a gente vai ver como é que vamos organizar, vamos ver quem são as cabeças que podem nos ajudar nesse sentido, para que a gente crie um mecanismo para que as pessoas que vão assistir e que vão estar contribuindo com a cultura de Santa Catarina paguem, a gente vê, R$5, R$10, e também a mesma ideia do Maciel de buscar esses parceiros que querem fazer uma ação social, né, talvez com um aporte um pouco maior, para a gente chegar num valor de poder fazer uma boa ação para esses que mais estão precisando. Focado nesse público, não no resto do mundo não esteja precisando. Mas cada setor se organizar, a gente vai conseguir ajudar os demais, inclusive com essa fórmula para outros, né? Outros meios. O Léo queria falar alguma coisa? Não, bem rapidamente, só para confirmar também o que o Guess falou em São José, Florianópolis também, na Câmara a gente tomou essa medida também de redução salarial dos vereadores, bem como a gente já vem, pelo menos há 5 anos para cá, reduzindo vários custos da Câmara, desenvolvendo outras estratégias de trabalho que possam economizar recursos. Já por ano, em torno de 8 a 9 milhões é devolvido para Florianópolis, para o Executivo, né, para que o Executivo possa desenvolver políticas públicas. O que a gente fica muito chateado é que muitas vezes pega esse dinheiro e aplica em asfalto, concreto, cimento, tinta, algo que é muito... não investe em pessoas. E vem falando há tempo, a gestão pública ela tem que começar a voltar os olhos para as pessoas. A gente acresce uma cultura de valorizar o político, aquele que sai fazendo obra, e prédio, e elevado, e não sei o quê, quando a gente deixa para trás algo que hoje todo mundo está sentindo falta e correndo atrás de uma live, de um negócio. É a hora, galera, é a hora dos músicos se unirem, é a hora dos artistas catarinenses se unirem para poder demonstrar toda aquela, jogar de volta toda aquela energia e se mostrar, cara, é minha profissão, porque as pessoas têm um preconceito muito grande. A hora de bater nos artistas e na cultura, aquele 0,1% que é botado no orçamento, acabou. Não dá mais para ter que exigir coisas, ter que exigir respeito com a cultura.
A gente sabe que por trás de um show, quantas pessoas tem que começar a divulgar isso. É a hora agora, nessas lives, eu acho que é uma coisa também que tem que começar, quem está assistindo, a cadeia produtiva que envolve, a economia criativa, são famílias por trás de um show, são famílias por trás de um espetáculo no teatro, são famílias por trás de um audiovisual. Eu acho que isso é essencial para a gente aproveitar esse momento onde as pessoas estão se alimentando mais de arte, lendo um livro ou assistindo um filme. No filme tem música, tem que falar, o filme que você estava assistindo agora há pouco tinha música. Você sabia disso? Que aqui envolve tantas pessoas, o profissional da mesa, o outro lá não sei do que, o outro... E aí vai, as pessoas começam a entender realmente para poder quebrar esse preconceito gigantesco que faz com que a gente não tenha força. E o Gessler me falasse se não é verdade, quando a gente vai defender um orçamento melhor para a cultura, aqui em Florianópolis, eu tenho certeza que São José é a mesma coisa, cai de pau em cima de nós. Que isso? Dinheiro é para a cultura nada, tem que botar dinheiro na saúde e na educação, mas tem lá reservado. O que a gente quer é que tenha uma percentual que nada mais é cultura, nesse momento a gente está vendo, é saúde. Tem que falar para eles, para perguntar, ô Lela, tem que falar para essa galera, falar assim, tá, e o jingle que tu fez para te eleger? Tu não vai fazer com músico, porra? Cara, mas tem umas coisas, e o cara que te filmou, que fez as filmagens, editor, tu não vai fazer com o artista, cara? Mas é porque... Quando vai de férias pro Caribe, pra Argentina, onde for, vai na Argentina, não vai ver um show de tango, porque ninguém faz no mundo. Mas gosta de música. Essa valorização, né, e a gente tem que criar esse seguro cultura, essa valorização ela vai ser só maior na hora que os agentes que trabalham com cultura entenderem de que somos nós que temos que fazer eles olharem de outra forma. Sim, porque ninguém vai olhar. Então, o Marcel falou, infelizmente, nós temos ainda uma desunião que poderia agir de uma forma muito mais cooperada, e daí vou voltar de novo para a agricultura. Existem várias cooperativas na agricultura e eles conseguem, por quê? Porque eles têm uns propósitos em comum. E é isso que a gente tem que fazer para a gente alcançar a sociedade, como o Leo falou, porque hoje, por exemplo, a sociedade nem imagina de que os artistas estão passando fome. Não. O pessoal não está ligado nisso, que foi os primeiros a parar e que vão voltar só lá em novembro. Por quê? Porque é como se fosse um trabalho fantasma. Então a gente tem que fazer também, nós como classe, a gente tem que entender que se a gente não andar de mãos dadas, não pensar só na minha cesta básica, mas na cesta básica do outro, a gente vai conseguir fazer com que a gente ganhe cada vez mais vez e voz. Às vezes, do lado da nossa casa tem um cara que é artista plástico, mas a gente nem sabe que ele é artista plástico. Então, sim, eu acho que isso é importante e a gente precisa de um seguro cultura. E a gente precisa... Mas eu acho que esse ponto inicial de fazer um canal só de transmissão começa a englobar todo mundo. É hora de se pensar que quando a gente diz que um ovo de pato ele é bem mais caro que um ovo de galinha, mas se fala na publicidade que o ovo de galinha vende mais porque a galinha faz escândalo, ela conta para todo mundo que ela botou o ovo. Valeu? Se a gente não fizer escândalo, que nós existimos, que nós estamos aqui, que cacete, que agora vocês estão em casa vendo Netflix, vendo os vagabundos trabalhar, entendeu? Batendo recorde do Spotify, ouvindo os vagabundos trabalhar. Então, mas sem enfrentamento. Eu creio que agora é dar a real. Olha só, estamos aqui. Fazer nossa parte. É isso, temos que cooperação, mostrar. Né? Recuperação. A palavra do momento eu estou falando que é cooperação no lugar da competição. Exatamente. A cooperação no lugar da cooperação. Chegou esse momento, eu acho que as pessoas... Exatamente. Vamos para a Olimpíada, nós dois disputar. Os dois vamos disputar lá a categoria X. Primeiro nós temos que ir com uma equipe. E depois lá a gente se pega. É isso aí. Se conseguir retomar, quem quer fazer... Até porque não tem mercado, cara. É isso. Não tem mercado, vai competir. Mas hoje tem que ter. Quando tiver mercado, aí o mercado vai, né? Isso aí. Fazer seleção natural. Cara, bom papo, hein, galera? Bom papo, mas já estouramos, não? Já estouramos. Estamos estourando, tá? Então vamos lá, a volta final aí para a gente encerrar, por favor, vereador Gessler. Galera, obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo. A gente tem que fazer muito mais isso, né? Porque para a gente escutar o contraponto, só se a gente conversar, e a gente precisa conversar muito mais. Estou bem feliz de ter feito esse bate-papo com vocês. Estou triste porque nós estamos num momento ruim, que a gente não sabe quando que vai acabar, quais são as verdadeiras saídas, mas a gente sempre vê uma luz, né, uma luz no fim do túnel. Eu acho que se a gente criar esse laço de união,
Eu acho que o começo pode ser esse festival. A gente vai conseguir passar por esse tsunami para depois poder ver lá o pôr do sol e disso tirar lições para que a gente consiga fazer com que a cultura de Santa Catarina seja muito mais valorizada por todos os governos, né, que fazem parte do nosso estado, os municipais e o do estado, mas também pelos próprios artistas, de maneira que a gente consiga cooperar uns com os outros. Então, contem comigo como um baterista, como um apaixonado, como um músico, e eu acho que a gente tem tudo para conseguir sair dessa e tenho certeza que vamos sair. Valeu, galera, um abraço. É isso aí. Obrigado, querido. Por favor, vereadora Lela. Tá bom? Lela? Travou. Vamos fazer uma massagem cardíaca. Afasta. Tchá. Voltou. Sorriu, pelo menos. Tá vivo. Aí. Fala aí, Vai, encerrando aí. E aí, estão ouvindo? Sim. Estamos. Sim. Internet tá uma tristeza, o fio aqui tá entupido. Tá, tem que sobrar. Tem um fio, passar um negocinho no fio. Vê se não tem Então, gente, moto. assim, a gente coloca à disposição. Eu deixei. Estão ouvindo aí? Sim. Não. Alô? Estão ouvindo? Agora sim. Elimina o vídeo. Vamos ver. Opa! Eu vou Não eliminar. É deu? a oposição, Lela. A oposição está te derrubando. É, posição. Mexeram na internet? Agora foi. Não. Foi. Agora foi. Foi? Veio? Voltou. Veio. Tá travando. Voltando? Tá parecendo o pisca-pisca. Tá um Tá monte. funcionando? Não tá? Tá funcionando? Não tá? Tá funcionando, né? Vou tirar a tua imagem, vê se melhora. Pera aí. Vou tirar a imagem. Vai. Só E com a agora? Vai. Tá ouvindo agora? Estamos ouvindo. Sim, Hã? Aham. sim, pode falar. Tá, voltou aí, não? Sim. E aí? Sim. Voltou, acho que tu tirasse Tá o bom, áudio, então. não foi o... Vamos acabar pro Lela, vamos. Não, dubla ele. É muito legal. Eu me coloco à disposição de vocês. Enfim. Então encerra, Bi, enquanto de volta. Cara, O Duda. Vai lá, Duda, fala. eu acho que a gente tem que agir. Eu acho muito legal a troca de papo para ter ideia, mas eu acho que sem ação é igual nada. Essa a minha finalização. Senão é como diria a delicada mãe, é bater punheta em defunto, né? Não adianta nada. Basicamente isso. É um programa de rock. Sempre Tem sabe. os parlamentares, mas é um programa de rock. A Falar Dina isso na sempre sabe. tribuna, você tem que falar isso na tribuna, pô. Vamos lá. Lela, voltou? Tá em slow. Voltei aqui. Voltou, Sinal manda tá- bala. Beleza. Manda bala. Eu tô daquele jeito assim, ficando transformado, assim, né? Eu tô travando muito. Não, gente, só colocar à disposição o mandato nosso aqui na capital. A gente tem feito o possível desde o primeiro mandato, nesse segundo agora também não é diferente, a gente tem definido muito. Eu sou um entusiasta da cultura e defendo ela lá dentro da Câmara, mesmo apanhando muito, às vezes, quando a gente vai defender os recursos para garantir realmente o investimento investimento humano, né, de recursos humanos nas pessoas. Como eu falei, eu acredito que a cultura ela faz parte da pasta da saúde, faz parte da pasta da educação, faz parte de todas as pastas, ela dialoga. E dentro da cultura, das linguagens culturais, eu me apaixonei por uma delas, que é a música, que eu acredito, assim, com todo respeito aos outros, está em tudo, música no cinema, está nos games, está no teatro, e eu gosto demais, acordo cantando, eu gosto, e faço isso porque gosto mesmo, e defendo muito mais ainda porque eu vejo como tem gente que consegue mexer com a emoção do outro através da música, e a importância dela nesses dias de quarentena tem sido um fator preponderante aí, demonstrando realmente que as pessoas buscam realmente nesses momentos mais difíceis, até da base da emoção, parte da música. E a gente tem tá colocando à disposição o nosso mandato na capital, tem o contato ali embaixo, ó, é importante até o Guesser também disponibilizar ali o @ dele, para que a classe artística possa acompanhar. Tem o WhatsApp também, o contato, quem quiser buscar aí os contatos e as informações, dúvidas que tenham,
Esse é o do nosso gabinete, a nossa equipe está lá parada constantemente, levantando novos dados, porque, como eu falei, tudo é novo e todos os dias aparecem medidas novas, leis novas, tudo muito rápido. Está sendo algo muito dinâmico, então a gente tem que se atualizar, porque às vezes, por conta da pressão popular, para poder de benefício de socorro, vai surgir. Se houver uma unidade, uma cooperação muito grande, como as pessoas ficarem atentas aí dentro dessa unidade, e alguma coisa pode acontecer em seguida, então ficar em contato com os mandatos é importante para poder buscar essas informações. Show de bola, muito obrigado. Muito obrigado por isso aí. Show de bola. Bi? Beleza, agradeço vocês aí pela oportunidade, gente. Valeu. Agradecer a presença aí. Marcial, Gringo, Duda. Valeu. Essa era um abraço para vocês aí. Valeu, gente. Valeu. Eu acho que hoje o nosso programa foi bom, foi bacana, a gente conversou, mas eu faço as minhas palavras do Duda. Eu acho que se a gente não agir, não adianta a gente ficar falando aqui 3 horas. Então, depois a gente se reúne, vamos voltar a conversar aqui em off, né? E vamos, de repente, no próximo programa já trazer alguma coisa urgente, fazer um extra aí, de repente, alguma coisa, e vamos agir. Eu tenho umas ideias na cabeça, depois a gente se reúne e a gente conversa. Mas assim, o momento é de a gente reinventar e se unir. Essa é as 2 palavras que têm que ser feitas. Muito obrigado. Gente, eu queria... Galera, só para deixar claro, né, o que eu disse é o seguinte, é que não tem como a gente tomar uma atitude antes de a gente criar discussão. Então, com certeza, é fazer o festival, que foi o que surgiu aqui nesse nosso bate-papo, que eu acho que a gente tem como fazer um levantamento bem legal. Isso também a ideia veio aqui, né? A ideia veio na conversa. Claro. Eu queria que a gente encerrasse lembrando que nós estamos naquele grupo lá, né? A França hoje ela é conhecida como sendo o centro mundial da moda. Tudo que é importante vem de Paris e tal. E isso foi um fenômeno que logo depois da queda da Bastilha, todo mundo, com orgulho do que tinha conquistado, pendurava em seus pescoços e saíam todos exagerados. Então é um momento de transformação. Hoje o ensino já mudou em 3 dias. Em 2 semanas, já todas as escolas estão organizando seus EADs. Nós aqui, né, retomamos o nosso programa em EAD. É um momento de transformação, mas só vai acontecer conforme o que a gente falou aqui, com atitudes. Eu acredito que o próximo passo vai ser atitude. Vamos bolar esse festival, vamos ver quem que a gente pode apoiar. Muito obrigado aos 2 colegas, músicos e parlamentares que trouxeram mais informações de como funciona e principalmente essas verbas que estão e que podem ser, principalmente em momento emergencial, colocar em prática. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Show de bola. Duda, pode encerrar, queridão. Não, eu gosto muito de ter ideia, mas o meu negócio é fazer, cara. Eu gosto mesmo de fazer. Então, esse negócio aí do festival, eu já tive essa ideia já faz um tempo, eu joguei para várias pessoas e a galera ainda tá achando que nós temos mercado, que eu posso me virar sozinho e não vai rolar. E nós vamos ter que fazer isso, cara. Nós vamos fazer, então. Legal, se vira, não enche meu saco. Vamos focar com quem tá fudido. Obrigado, galera. Valeu. Tchau, valeu, pessoal. Tchau.